Muito bem, eu tenho aqui ao meu lado a senhora Conceição. Então, Conceição, hoje está tudo bem, né? Está tudo bem, graças a Deus, hoje. E como é que era a sua situação antes de chegar ao centro de ajuda? Antes de chegar ao centro de ajuda, a minha situação estava no fundo do poço, era um desastre em relação ao casamento. Eu casei pensando que as coisas iam modificar, mas nada modificou, foi ao contrário, piorou. Como assim modificar? Como é que era a sua vida antes do casamento já agora? Eu vivia em casa dos meus pais, tinha os meus irmãos, a gente não se entendia, havia confusões com o meu marido e os meus irmãos. Pronto, viver em casa de sogros dá-se nisto, e então a gente não se entendia mesmo. Depois o meu marido jogava futebol, estava cá e lá, raramente estava em casa. E eu acho que ele fazia isso porque ele achava que eu estava em casa dos meus pais e não estava sozinha, estava com eles. Mas não, se eu casei com ele, precisava dele, tinha que estar ao meu lado. Mas ele refugiava-se nos amigos e eu ficava sozinha. E aí aconteciam as discussões, porque ele chegava tarde ou chegava já com alguns copos e era sempre um aborrecimento. E as coisas foram-se encaminhando nesse jeito, foi-se tornando uma bola de neve. E depois, olha, era discussões para a mínima coisa, coisas insignificantes, a gente se chateava logo. Era uma confusão, não se entendia, era o ponto para haver brigas. Era constante. E era constantemente Era durante constante quanto tempo, mesmo. mais ou menos? Se levou anos, pastor, levou anos. Eu tive, até a minha filha tinha 6 anos. O que vai trazendo também um desgaste no relacionamento. Exatamente, Né? depois houve problema. Depois das filhos nascerem, aí continuam as discussões, ainda agravou-se mais, porque continuava a viver com os meus pais e tinha as minhas filhas e com irmãos e filhas e praticamente eram mais ou menos as mesmas idades, aí a coisa agravou-se mesmo, chegou mesmo ao fundo do poço. Qual foi o ponto mais crítico assim no seu relacionamento? O ponto mais crítico foi uma vez que nós estávamos decididos a divorciar. Íamos partir para o divórcio. Não falámos assim para os familiares, mas entre nós estávamos decididos. A gente achava que era a solução, que íamos divorciar. Quer dizer, hoje vocês são felizes, hoje tudo está mudado, mas chegou um ponto que você pensou que já não valia mais a pena. Não, era o divórcio. A solução era o divórcio. A gente achava, como nós achamos que o casamento ia resolver os problemas, também achamos que a gente divorciasse que ia resolver os problemas. Nos conta, quais eram os problemas de saúde que você enfrentou? Eu enfrentei um problema de saúde na minha coluna. Eu comecei a sentir umas fortes dores de coluna e fui ao médico e ele falou que eu tinha os discos da coluna gastos. E eu não podia mexer mesmo, eu fiquei paralítica. Não podia andar, não podia mexer, nem na cama eu conseguia mexer. Foi mesmo grave. Eu tinha as minhas filhas, não podia cuidar. O médico falou que não podia cuidar, não podia pegar mais que 15 quilos de peso, mas nem isso eu conseguia pegar. Eu não podia fazer mesmo nada, absolutamente nada. Tive que arranjar uma empregada para cuidar das minhas filhas, onde as coisas se agravaram ainda mais. E eu fiquei impossibilitada mesmo de fazer nada, não podia mesmo mexer com nada. E então, depois, eu tive um convite para vir ao centro de ajuda, em que convidaram porque disseram, vais lá, Jesus vais curar. Mas eu já conhecia, mas tinha vindo, mas não por... foi só um convite, vim por brincadeira, não liguei, não dei sentido nenhum. E então, depois me convidaram agora que viesse ao centro de ajuda, que eu ia ser curada, que Jesus ia me libertar, aí eu vim. Eu vim e acreditei que ia ser curada. Fiz a corrente da saúde, fui ungida com o óleo e Jesus me curou. E até hoje, graças a Deus, fui curada. Esses problemas na coluna, além de muito delicado, normalmente tem sempre uma sequela, ele sempre volta. São problemas quase que irreversíveis. No seu caso, você se vê totalmente curada? Agora, graças a Deus, estou curada. Nunca mais me voltou esses problemas.